de uma eventual delação de Daniel Vorcaro e de outros envolvidos nas eleições deste ano? É o maior escândalo de corrupção da nossa história, não só em termos de valor, de números, mas de infiltração, né? A contaminação do Banco Master, ela é muito mais intensa do que foi a do Petrolão. E tem uma razão disso. Como o Banco Master trabalhava com derivativo, trabalhava com, vamos dizer, ah, valores mobiliários, como a gente diz, ele tá rodando na mão de todo mundo. Então muita gente foi contaminada. Boa parte do mercado financeiro vendeu Master, vamos ser honestos. Boa parte da galera vendeu Master e ganhou comissão vendendo Master. Boa parte da política sabia o que estava acontecendo. Boa parte do judiciário fez o que fez, sabendo que garantia impunidade para ele, permitiria a continuidade dos negócios, todo mundo ganhando dinheiro. Ou seja, é um escândalo em que a elite brasileira, em todas as áreas, roubou junta, sabia o que estava fazendo, e aí deu problema, e agora tentou, via FGC, coletivizar os prejuízos, que é o que aconteceu. Todo mundo sabe que em muitas corretoras grandes, o pessoal avisava, oh, não, compra até 250 mil que o FGC cobre. Todo mundo sabe. Tanto que uma das coisas que eu tô avisando é, não vai botar o pé no meu Ministério da Fazenda sujeito que vendeu Master. Vendeu Master não entra no Ministério da Fazenda. Nunca, não vou ter nem reunião. Por quê? De maneira clara, um sujeito que enganou o seu cliente vendendo um crime não vai ter condição de fazer política econômica num país sério, tá? Então, isso é um fato dado. O Master ainda não impactou politicamente as pessoas, porque, infelizmente, as pessoas pensam política em duas categorias, direita e esquerda. Então, o bolsonarista não sabe como atacar a questão do Master, porque tem gente do governo Bolsonaro envolvida. Petista, a mesma coisa. Tá todo mundo envolvido. Então, tá tudo meio em stand-by. Só que eu espero, que depois da Copa, e quando começar a discussão política a partir de agosto, e quando se não rolar a delação, se pelo menos vazar a delação dele, aí nós começaremos a ter, vamos dizer, um despertar. E isso vai ter danos terríveis, tanto para a candidatura do Lula, quanto para a candidatura do Flávio. Agora, você falou do judiciário que foi conivente, porque não foi nem leniente, foi conivente foi parte do esquema, né, do Banco Master. Temos a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barros de Moraes, que via seu escritório recebeu um contrato, assinou um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master, recebendo cerca de 80 e poucos milhões. Isso, obviamente, é um valor completamente fora do mercado de advocacia. E o dia que o Daniel Vorcaro foi preso, ele envia uma mensagem para o ministro Alexandre de Moraes, marido da Viviane, dizendo que conseguiu bloquear ponto de interrogação. Supostamente foi o pedido de prisão. O ministro Alexandre de Moraes, na sua opinião, deveria ser empichado por causa disso? Sim, e num país sério, preso. Porque o que ele está fazendo tem nome, né? Se você investigar, começa com tráfico e termina com influência, né? É isso que o senhor Vorcaro fazia na relação com ele. E não só com ele, né? Se as investigações andarem, fica muito difícil você conseguir se defender das provas, dos elementos probatórios colossais que residem contra ele e contra o Toffoli. E talvez com mais um outro que estão comentando. Esse escândalo ele é muito nítido. Foi construído, eu não sei se há tempo aqui para eu construir, mas pegaram toda a elite política brasileira que se recuperou no final da Operação Lava Jato. Destruir a Operação Lava Jato já tinha engatilhado o escândalo do Master. E aí toda aquela turma do Centrão, especialmente a turma do Ciro Nogueira, do Rueda, esses caras que já tinham uma articulação muito forte com o STF, viram assim, pô, tá caindo a casa do Bolsonaro, o próprio governo Bolsonaro já tá em alguma medida amigo dos Vorcaro, já nos infiltramos com o então presidente do Banco Central, a relação já tá construída. Vamos viver um pouco, vamos curtir, porque foram anos muito ruins de Lava Jato, especialmente entre 14 e 19, foram anos infernais para esses caras do Centrão. Ali parece que eles relaxaram, do tipo, tá dominado, tá tranquilo, não existe mais prisão em segunda instância, qualquer problema que eu tiver eu resolvo com meu amigo no STF. Então nós estamos vivendo num país da impunidade, aí essa elite específica, ela começou a curtir os louros da vitória, que foi a destruição da Lava Jato. E eles foram muito irresponsáveis, tanto que eles não tomaram muito cuidado. O que a gente viu agora do Ciro Nogueira, cartão de crédito Vorcaro que ficava rodando, mesada de 400 a 500 mil reais, casas multimilionárias compradas, o contrato do Alexandre de Moraes, o Toffoli sendo sócio lá do Tayaya. Tudo aí você percebe assim, não tem nem sofisticação. Eles simplesmente tinham certeza absoluta de que nada iria acontecer. E aí, a coisa estourou. Então é bom que estoure. E é bom que as pessoas se revoltem, porque são justamente esses caras que estão impedindo o Brasil de ter qualquer tipo de crescimento econômico. Pois é, agora voltando um pouco à política eleitoreira, vamos dizer assim, a política eleitoral desse ano, temos um governo Lula que está terminando o seu terceiro mandato,
com índice de popularidade baixíssimo e está apelando para várias medidas, podemos dizer populistas, agora com o fim da taxa das blusinhas, o governo Lula criou, aumento de benefícios, auxílios, agora com a escala 6x1 que já falamos. O que você espera que vai acontecer até o final do ano? E você acha que o Lula tem chances de se reeleger, mesmo com uma popularidade tão baixa, e eventualmente vai apelar para um populismo desenfreado ou vai ter limites que vão ser impostos até pela economia, pela realidade? O Lula precisa de uma eleição despolitizada. E, por enquanto, a eleição está despolitizada. O que é uma eleição despolitizada? Ele quer que o brasileiro não fale muito de eleições. E aí, ao não falar muito, tem uma percepção de uma pequena melhora nos próximos 3, 4 meses na sua capacidade de consumir, o tal do affordability. E aí, com base nisso, ele mantém Lula aí. Enquanto ele vai tentar minar, e eu acho que isso vai acontecer, a candidatura do Flávio. Então, esse é o desenho que eles querem. Ele vai tentar minar como, a sua opinião? Eu acho que já começou a sair a relação do marqueteiro do Flávio com o escândalo do Master. Acho que tem muita coisa envolvendo o INSS e a turma do Flávio para sair, ainda especialmente envolvendo o Willer Tomás e vamos dizer, a testa de ferro do escritório do próprio Flávio. Elementos lá do antigo escândalo da rachadinha, a relação do Flávio com o secretário de esportes do Rio de Janeiro, que é escandaloso. O próprio Jair, uma vez, já reconheceu isso. Então, tem várias coisas, tem bombas plantadas pro Flávio para sair aí. E aí, para quem está nos acompanhando, isso faz preço aí, essas informações. Isso vai acontecer. O Lula tá apostando nisso. Ele vê um setor, o pequeno agricultor que tá endividado. E tá. Rodando o Brasil, você vê, todo pequeno agricultor tá atrapalhado. Eu vou te dar agora o desenrola do pequeno agricultor. Aí, pra consumidora urbana de produtos simples, né, roupa, não, eu vou agora cancelar a taxa da blusinha, que é mentira, a remessa conforme continua. Ele só tá tirando os federais ali. Então ele vai jogando um pouco daqui, jogando um pouco dali, para tentar pegar um pouco de um nicho aqui, um nicho ali. Porque o Lula, qual é a conta do Lula? Ele imagina que ele precisa consolidar mais 2 milhões de votos. Porque o resto ele já tem. Então é 2 milhões de votos que ele não pode permitir que vão pro outro lado ou que deixem de votar. Então essa consolidação ele tá focando nos pequenos nichos. Isso só funciona se a eleição ficar despolitizada, o que geraria até um quórum mais baixo. Se a eleição for politizada, e aí entra a tua pergunta anterior, que é uma pergunta muito inteligente, o Master pode politizar? E se o brasileiro despertar, ok, eu tenho uma eleição que eu preciso discutir, aí o Lula passa a ter problemas. Mas eu acho que o Flávio passa a ter problemas também. E aí cresce a única alternativa, a meu ver, fora do jogo, que é a minha. E por isso que eu estou rodando o Brasil, estou falando, eu tenho um projeto muito diferente, porque se eu ficar conhecido, eu desbanco esses caras, eu vou pro segundo turno. Mas como é possível, na sua opinião, ter uma eleição despolitizada com as redes sociais de hoje, que estão polarizando cada vez mais, que estão mostrando até críticas muito contundentes contra os dois lados, né, direita e esquerda, e o brasileiro é um dos povos que mais, o povo brasileiro é um dos povos que mais consome redes sociais. Como é possível, na sua opinião, ter uma eleição despolitizada num mundo tão polarizado? Porque as pessoas não estão falando tanto de política e as discussões elas já estão alheias à disputa política em si. Tanto que, veja, o crescimento do Flávio não se deu por conta de um trabalho do Flávio, se deu apenas por recall do nome do pai dele. O Flávio é um desastre em redes sociais. Veja, eu fui no Inteligência Limitada, eu tive mais audiência que o Flávio, bem mais audiência que o Flávio. E eu sou um pré-candidato que está variando de 4 a 6 nas pesquisas, dependendo do instituto. Você acredita nas pesquisas? Dependendo do instituto. Eu acredito na Datafolha, pelo histórico. Não concordo com o método, mas acredito na Datafolha como histórico. Eu acredito na Atlas, porque é um instituto internacional que acertou até a Hungria, que é um regime fechado, os caras acertaram. Acertaram no detalhe. Acertaram Argentina, Chile, Hungria, agora numa tacada só. Não confio, o que eu menos confio dos grandes é a Quest, por diversas razões. Paraná também, meio que isso é consenso. E aí vamos ver, vai pintar pelo menos mais 2 institutos novos aí que vão trazer, um deles muito interessante. E eu acho que as medições que utilizam internet e celular, elas tendem a acompanhar as tendências do eleitor melhor. E elas pegam não tanto um recall. As medições de rua com o eleitor despolitizado, elas estão pegando recall. E esse eleitor despolitizado, a decisão de voto dele não é uma decisão sólida, ele vai ser convencido por outras pessoas que já estão participando do debate público. Por isso que pesquisas como a Atlas no mundo inteiro foram muito efetivas em, ao pegar o eleitor mais quente, entender que isso tem uma capacidade de multiplicação diferente. Porque a pesquisa não pega a intensidade da declaração de voto. Claro, pega só a fotografia daquele momento, daquele dia exato. Terminando aqui, infelizmente, a papo é ótimo, mas temos pouco tempo. Política externa também é outra questão que se tornou o centro do debate no Brasil, com o mundo em guerra, com relações do Brasil, às vezes complexas, como no caso da Venezuela, o primeiro líder
político estrangeiro a ser recebido pelo Lula em 2023 foi o Nicolás Maduro, ditador venezuelano, que depois foi retirado pelos americanos. O Brasil faz parte dos BRICS, com ditaduras como a China, como a Rússia, com democracias também como a Índia. E o Brasil agora acaba de assinar um acordo de livre comércio com a União Europeia, junto com o Mercosul, claro. A política externa brasileira, na sua opinião, está certa, está errada? O que você mudaria do posicionamento internacional do Brasil? O Brasil sempre tem uma postura inteligente de independência, que é a tradição nossa do Itamaraty, assim, de século. É uma tradição antiga e que funcionou muito no mundo, especialmente pós-45, que tinha uma determinada ordem internacional. A ordem pós-Segunda Guerra Mundial, a gente pode chamar uma ordem liberal internacional, meio que multilateral. Isto meio que passou. A gente está vendo agora uma nova Guerra Fria em que, vamos dizer, os Estados Unidos, principalmente com essa administração, estão obrigando os países a se alinharem. E a gente vê agora a relação do Lula com o Trump muito nisso. O Trump dizendo, você vai ter que se alinhar, e agora o trauma do alinhamento. Né? O Lula vai ter que sair da postura que ele estava adotando de ser uma espécie de cachorrinho da China, arrumando brigas inúteis internacionais, e tendo que se adaptar com o grande irmão americano. Nesse contexto, a gente vai ter que olhar assim, vamos ter que alinhar? Se alinhar, qual é o melhor alinhamento? E aí usar, vamos dizer, certos trunfos que a gente tem, as terras raras são isso, a população grande de recursos naturais, como um elemento para posicionar bem o Brasil no jogo. Isso pode ser bom para o Brasil no long run. Tá? O Brasil pode se beneficiar com isso. E aí tem que ter uma estratégia bem inteligente, está no nosso livro amarelo. Perfeito. Última pergunta, Renan, que infelizmente o tempo está se esgotando. Você é pré-candidato, quer chegar no segundo turno e na presidência. Caso você não chegue no segundo turno e Flávio e Lula, hoje os mais bem posicionados, sejam os contendentes, quem o Missão vai apoiar no segundo turno? Renan Santos. Mas você não vai, supondo que você não esteja, Renan um dos Santos. Dois tem que ser aprovado, Renan tem que ser Santos. apoiado. Renan Então vocês não trabalham com essa possibilidade trabalho, de... Cara, não senta no jogo, não senta na guerra pensando em perder. Nunca, nunca, nunca. Tem muito moleque na rua panfletando pra mim sem eu pedir. E eu falo, não, eu já tô pensando no segundo turno. Não, eu tô pensando em mim no segundo turno. Perfeito. E última pergunta também sobre o que acontecerá depois das eleições. Vamos supor que a União consiga chegar no Congresso Nacional, eleger deputados. O Missão, desculpa. Perdão. O Missão chega no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, e um dos dois lados chegue ao governo e convide a Missão para fazer parte da bancada, da base aliada. O Missão aceitaria? Se eu perder a eleição. Se você perder a eleição, Se Missão eu perder aceitaria? a eleição, não, nós seremos independentes. Eu tenho certeza que nós teremos uma bancada que vai surpreender todo mundo, vão querer a gente, porque nós temos os melhores quadros no Congresso, nós não faremos parte de nenhum governo. Nós vamos administrar o Brasil. Nosso projeto não é ser... Tem um termo caipira que tem que ficar na cabeça de todo mundo. Antes ser crista de galo do que rabo de cavalo. Então que eu seja menor, mais líder do meu projeto, do que ser anexo de um projeto alheio. Perfeito. Obrigado, Renan. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou, teria muitas outras perguntas, mas fica aqui o convite, então, para voltar e, quem sabe, também num debate com outros pré-candidatos aqui na BMC. Foi um prazer tê-lo conosco. Volte sempre.